Fique agora com os melhores momentos do Desbloqueando o Salesforce em 2025. A estrutura de dados do Salesforce é muito diferente de um banco de dados convencional, e isso traz limitações, além de problemas de performance e de armazenamento. E aí, Juliano, é mito ou é verdade isso daí? Bom, isso aí é realmente um mito, tá? Uma coisa que eu sempre digo ali que a estrutura de dados do Salesforce, a estrutura de objetos ali, quando fala em objetos dentro do Salesforce, isso na verdade é uma tabela de um banco de dados, é como se fosse um banco de dados relacional, tanto que toda a estrutura ali, relacionamentos entre os objetos, indexação, tudo isso funciona da mesma forma como funciona num banco de dados relacional. Então, ele é uma estrutura de dados normal, tudo aquilo que a gente até aprende na faculdade lá de formas normais, como modelar bem os dados, as coisas, tudo isso se aplica dentro do Salesforce também. Até um parênteses nisso que a gente vê que às vezes é um pouco deixado de lado, né? Regras de normalização de banco quando aplicadas ao Salesforce, quando a gente vê no mercado, assim. Então é um ponto bem importante da gente ficar olhando a saúde do banco de dados, óbvio, sim, né? E só um parênteses também, que normalmente quando vão explicar o banco de dados, eles falam que é igual uma planilha de Excel, né? Sim. Também. Uhum. Então é uma analogia mais fácil, né? Um objeto é a mesma coisa que uma tabela, que também é a mesma coisa que uma planilha de Excel. Óbvio que tem as suas diferenças, mas assim, pra ficar mais didático, né? Sim. Então... E por que vocês acham que as pessoas chegam nesse mito aqui? Provavelmente pelo nível de abstração ali que o Salesforce traz em cima disso, né? Porque no Salesforce ele é muito fácil modelar um objeto ali e ele também traz essa nomenclatura um pouco diferente, né? E até a forma como faz consultas e usa tudo dentro do ecossistema do Salesforce é muito fácil. Então acaba tirando essa visão de como que funciona mesmo um banco de dados relacional, né? E até ligando com esse ponto, normalmente o que a gente vê, né, Juliana, nas empresas ali que daqui a pouco, empresa que adotou o Salesforce e ela não tá com uma consultoria técnica ali do lado, a gente vê que a galera que mexe na customização de objetos e campos nem é alguém técnico, né? Ele não é um profissional de TI, de desenvolvimento. Ele não tem o domínio de... Às vezes nem sabe o que é um banco de dados. E tá criando objetos e campos customizados no Salesforce. O que é um ponto super positivo, mas ao mesmo tempo negativo, né? Que, pô, isso mostra o quão fácil é, né? E aí já quebra até um outro mito de, pô, o Salesforce é muito complexo. Depende do que tu vai fazer. Sim. Pode vir a ser, dependendo do nível de, daqui a pouco, uma integração super robusta, alguma coisa que precisa, mas também é nesse nível aí de eu não precisar de um cara técnico para eu conseguir criar tabelas, né, e alimentar o meu banco de dados ali, ou estruturar, modelar o meu banco de dados do CRM. Um cara que nem sabe o que é um banco de dados, ele consegue construir isso, né, a partir dos objetos. E um outro detalhe também sobre essa parte da estrutura de dados do Salesforce é que ele tem 3 tipos de estrutura de dados, né? Ele tem essa dos objetos, que é uma estrutura de dados relacional. Ele tem os Big Objects, que também parecem uma estrutura relacional, mas eles são objetos para armazenamento de um grande volume de dados. Eles são como se fosse um banco de dados NoSQL, né? Um MongoDB da vida ou algo assim. E ele tem o File Storage, que é onde a gente usa para gravar arquivos normal. Tipo, tem um PDF que veio anexo, isso vai pro File Storage. Então tem essas 3 opções de estruturas de dados para estar fazendo persistência. A ASR em si, vocês têm algum apoio, assim, incentivo para que quem trabalha, os colaboradores que trabalham dentro da ASR ampliem as certificações ou não? Como é que funciona essa cultura da empresa? A gente incentiva, a gente fica, assim, como parceiros da Salesforce, a gente consegue, a partir do nosso programa de parceria ali, fazer algumas ações, algumas iniciativas que geram vouchers. Então, normalmente, todo ano a gente consegue uma quantidade boa de vouchers, que daí é 100% de isenção mesmo da certificação. Quer dizer, tem algumas ressalvas. Se for aquelas mais caras, não é 100%, né? Tem um limite, acho que de $200 cada voucher. Daí a gente consegue, a partir da parceria ali, conseguir alguns vouchers e a gente acaba distribuindo ali pro time, pra galera que já tá se preparando mais. A gente vai identificando ali quem já tá mais apto mesmo a conquistar a certificação. E aí a gente vai distribuindo esses vouchers. Em paralelo a isso, a gente tá vendo, isso é uma iniciativa que tá no backlog ainda, tá em curso, pra gente também dar algum apoio financeiro, fora a questão do voucher, a gente conseguir dar um suporte financeiro pra quem quiser tirar a certificação, porque a gente sabe que ela é cobrada em dólar, né, e Sim, claro. Tá ficando mais caro.
Eu queria entender, na opinião de vocês, na experiência de vocês, vou começar pelo Ariel, quais são os critérios para a gente escolher um CRM, para a gente entender que um CRM é eficiente ou não, da experiência que vocês têm com os clientes, de todos os projetos que vocês já passaram, quais são esses critérios que vale a pena quem está assistindo olhar ali antes de escolher um CRM? Boa. Já começou com uma perguntinha cascuda. Capciosa a pergunta, né? Boa. Cara, com certeza, pontos que eu imagino, assim, que são bem determinantes para qual CRM tu tem que seguir. Facilidade de implementação dele, capacidade de adaptação e customização dele, a resiliência, a robustez do CRM, né, essa questão, a integrabilidade do CRM é super importante, o custo entra junto, e aí alguns aspectos internos, daí depois a gente pode aprofundar em cada um deles, alguns aspectos internos como qual o nível de maturidade que eu tenho sobre a disciplina de CRM na minha empresa e a maturidade dos meus processos, onde eu vou colocar o CRM, então meus processos de marketing, processos comerciais, processos de pós-venda e por aí vai. Acho que não esqueci de nenhum, eu acho que esses são os mais, assim, relevantes que eu consideraria para tomada de decisão de qual CRM usar. E na tua opinião, Rosenthal? Acho que os pontos que o Ariel falou, eu concordo com todos, tá, Ariel? Eu acho que é fundamental quando, sei lá, uma empresa vai adotar um CRM, primeiro entender ali o momento dela, né? Eu acho que antes até de contratar, tu olhar aspectos técnicos do CRM, tem que olhar para dentro de casa, sabe? Qual é o meu tamanho, qual é o meu budget, sabe? Como é que tá meus processos, como é que eu domino o marketing, como é que tá como é que eu posso dizer assim, o meu ecossistema de sistemas, sabe? Como é que eu vou estar fazendo o CRM, conversando com os outros sistemas? Eu não tenho essa condição ainda, tá bom, então eu vou trabalhar com CRM totalmente desconectado, ok? É uma decisão, né? E conseguir entender isso daí, depois levar, até talvez fazer uma própria matriz de decisão, né? Colocando os pontos ali até para entender ali qual que vai ser o melhor CRM, né? O que vai mais me atender dentro daquele meu momento, dentro dessa jornada que a gente está fazendo ali, sabe? Que é para a própria empresa, assim, né? Para auxiliar a tomada de decisão. Uhum. Acho que é fundamental, assim, eu quero olhar isso, sabe? Daí depois todo o CRM, todos, independente, todos eles têm um aspecto positivo, outro aspecto negativo em alguns pontos, daí depois tem que tomar a melhor decisão, né? Obviamente, Sim. a gente sabe, o Salesforce, se a gente olhar tecnicamente, né, como produto, ele é extremamente mais complexo, né? A gente sabe que é mais completo e também ele é mais complexo, vamos colocar assim, né, em termos de utilização, etc. Então eu consigo extrair mais valor, mas isso também vai me exigir em contrapartida também que outras habilidades, outra dedicação eu vou ter que estar vou ter que estar colocando no CRM, entendeu? Uhum. Então acho que é importante avaliar bem assim, sabe? Antes de tomar a decisão de qual contratar. Entendi. E só reforçando ali uma coisa que eu peguei ali no que o Rosenthal falou, que eu acho que a chave para resumir tudo isso é qual o melhor CRM pro teu momento, devido a esses critérios. Que vai ter, dependendo do teu momento de vida ali, de empresa e necessidades, vai ter um CRM que vai ser mais propício a tu gerar valor mais rápido, etc. Então ele vai ser determinante ali, o melhor CRM para o teu momento de empresa. E como que uma consultoria, ela pode ajudar ali a acelerar e captar profissionais com talento em Salesforce, assim? Eu gosto de falar, né, que a gente gosta de falar aqui que esse papel, né, da consultoria, principalmente, óbvio, puxando a brasa para o nosso assado, a SR, ela é esse braço aí, né, esse time de TI de alta performance para os nossos clientes. Então, a consultoria, ela ajuda justamente nisso. Ela agrega muita bagagem, muito conhecimento, muitas dores, né, muitos erros, aprendizados que a gente foi tendo ao longo do caminho, porque a gente vive isso, a gente vive CRM, vive Salesforce todos os dias. Então, cara, a gente tem uma bagagem aí de mais de 100 mil horas de projetos de Salesforce, né? Então, como contratar os melhores profissionais de TI, a gente já tem os processos bem elaborados de como que a gente contrata estagiário, como que a gente contrata júnior, como que a gente contrata um pleno, um sênior, um arquiteto, tech lead.
quais são as habilidades de cada um, né? Quais são as responsabilidades, as atribuições de cada um, para a gente conseguir ter um fit dessa pessoa com a vaga. Fora isso, o conhecimento, né, a bagagem que a SR vem trazendo ao longo dos projetos. Então, a gente consegue acelerar na contratação dessas pessoas, contratar os profissionais corretos, a gente consegue ter os processos adequados e a gente consegue ter experiência para guiar o nosso cliente e utilizar, fazer com que ele se preocupe de fato com a estratégia do negócio dele e nos use o time, né, a squad da SR como um habilitador para isso, um canal que vai acelerar muito, né? Porque imagina se uma empresa tá colocando Salesforce, o core dele é vender seguros, ou sabe, eu tenho que focar no meu core, eu tenho que aprender como que eu vou montar um time de Salesforce. Sim, um time de TI. Entender sobre as licenças, o meu entender RH sobre as talvez nuvens. não seja especializado em TI, ele vai ter que errar muito até acertar. Exato. E às vezes também, de repente, dependendo do nicho, né, talvez tenha mais complexidade também, daqui a pouco tem um time de atendimento, mas também tem o time de assistência técnica, que tu falou, que vai precisar também estar munindo ali o sistema e... eu entendi. E tem algum, por exemplo, assim, ponto, assim, esse nicho aqui, ele normalmente é um pouco mais complexo do que esse outro nicho? Ou, cara, normalmente a complexidade está mais envolvida na parte de marketing, na parte de financeira, a complexidade normalmente está envolvida em qual ponto da empresa? Da experiência de vocês, né? Eu não sei se tem um nicho específico em que aumenta a complexidade. Tô pensando aqui em vários cases. A gente atende de vários segmentos mesmo, né? Aqui na SR. E todos eles têm níveis de complexidade. Tem diferentes níveis de complexidade, mas eu não determino, não diria que o que determina isso é o nicho, mas sim o quanto a maturidade dos processos ali que eles vão... O quão mais ele adere ao CRM, maior vai ser essa demanda por complexidade, porque... Não no sentido ruim, mas assim, porque eu vou estar colocando, por exemplo, eu tenho um processo de vendas onde o meu vendedor, ele vende pelo celular dele, ele registra tudo fora e no final eu não tenho nada integrado. Então é simples, né? Eu só tenho que criar um funil, ele vai evoluindo manualmente ali. Agora, no momento em que, daqui a pouco eu pluguei esse meu funil nos meus canais, no meu site, nos formulários, etc. Ele já entra, eu já consigo rotear isso para os meus vendedores, eu consigo já daqui a pouco fazer uma jornada de qualificação desse lead para eu saber qual que o meu vendedor tem que atacar primeiro, né? Ou atender primeiro. E assim eu vou evoluindo a minha maturidade e o nível do quanto eu utilizo do sistema, isso que determina a complexidade. É verdade. Até para um ponto, por exemplo, vai pegar... Eu não enxergo assim, tipo, tem um nicho mais complexo que o outro, mas há negócios mais complexos. Um que eu sempre vejo assim que tem uma complexidade boa é o financeiro. Financeiro, mesma coisa. Vou fazer um consignado, por exemplo, né? Então, tu vai estar, quando chegar o teu cliente, até para quem conseguir visualizar. Vou atender ele, visão 360, tô vendo um cara, e daí ele quer fazer, sei lá, um crédito consignado. Tu vai ter a complexidade de ter uma integração com o sistema de originação, aonde tu vai dar a oferta, então tu vai estar te integrando ali dentro ali com toda a parte do motor, né? Vamos falar assim, então tu já tem uma integração com o motor, daí onde tu vai conseguir pegar a margem do cara, tu vai conseguir ver taxa de juros, etc. Daí tu vai ofertar, e daí, digamos, eu quero fazer um consignado, beleza, eu quero. Então daí depois tu vai cair dentro de uma rotina de originação ali, onde tu vai ter uma integração com a DataPrev. Enquanto isso, daí tu vai entrar em processos assíncronos, né? Vamos chamar assim. E o sales vai ter que estar se comunicando com vários outros sistemas, né? Com provavelmente um BPM ali, onde ele vai estar trazendo status, e para quem o cliente ele pode estar acompanhando dentro da comunidade, ou o próprio vendedor também ele vai estar vendo ali, então ele vai ter que estar tendo os status, então tu vai ter toda uma complexidade de atualização, vamos chamar assim, daquele asset que está sendo contratado, né? Como é que vai estar os status, daí depois que foi efetivado, veio a resposta do governo, eu posso consignar o cara, daí tu vai ter uma outra comunicação com o sistema de contrato, onde vai ser gerado um contrato disso, sabe? Daí depois, quando veio do contrato, ele vai ter uma comunicação com o sistema de tesouraria para fazer o pagamento. Imagina isso, o Sales está conversando com todo mundo, até porque as pessoas querem saber a etapa que está, né? E isso gera complexidade. Eu não vejo também, tipo assim, tem um mais complexo que o outro. Cara, eu colocaria talvez o mercado financeiro. Ali Sim, é o que mais... Ali o bicho pega ali. Mas, cara, uma indústria também tem, né? Mas até um contraponto a isso, eu concordo. Mas eu acho que isso é porque o setor financeiro, ele está muito avançado em nível de automação.
porque isso está tudo dentro de sistemas agora. Então, por exemplo, a gente fez, acho que tinham outros, por exemplo, a gente tem alguns clientes ali de setor portuário e outros que tinham regras muito complexas também, as regras de negócio ali para fazer emissão, eu não lembro no detalhe, assim, não estava tão envolvido no projeto, mas que eram bem complexas. Mas o que eu acho que eu concordo com o Rosenthal e que eu acho que é o setor financeiro no Brasil, inclusive, eu vejo ele a nível mundo bem avançado, sabe? Tecnologicamente falando, com práticas muito modernas, assim. Tanto que, cara, essa questão de qual produto ofertar poderia ser feito manualmente. Eles têm alguns clientes que têm um PDFzinho que diz, oferta isso, oferta aquilo, não tem? Então, poderia estar totalmente fora do sistema, né? Só que começa a virar um pouco, ter essa complexidade, porque isso tudo está começando a ser automatizado e sistematizado em diversos canais ali, em diversos sistemas. Eu vou ter um sistema, que nem o Rosenthal falou, um que só vai avaliar as políticas de crédito do meu cliente, vai ofertar o melhor produto para o meu cliente, ele vai ver o score desse meu cliente, eu vou enriquecer os dados dele, eu quero ver como é que é o histórico de pagamento desse meu cliente, e por aí vai. Então isso, pelo fato, né, desse setor estar bem avançado e com processos quase que sem interações humanas já, né? É isso aí. Começa a ficar complexo, realmente, né? Porque a gente precisa preparar toda essa estrutura, fazer com que todas essas engrenagens funcionem, né? E aí a gente tem depois, né, só colhe os benefícios dessa automação com produtividade extrema, né, eficiência maior, o sistema conseguindo garantir que a gente está conseguindo entregar o melhor produto para o cliente, cobrar ele da forma certa, filtrar os melhores clientes, né, qualificar esses clientes, esses leads que estão vindo. Então daí esse é o benefício, né, depois do superado aí os desafios. E tem algum caso aí que tu tenha participado que tu tava ali na reunião com o cliente e sabe, o cliente tava assim, vou ver, será que vai, e depois no final vocês tiveram sucesso com o cliente ali de ele, cara, realmente deu ROI esse processo aqui? Sim. Cara, a gente tem um case bem bacana que ele ainda está se desenrolando ali, então eu não posso trazer o nome da indústria, mas eles já utilizam o Salesforce há muito tempo. E aí, assim como diversos outros clientes, né, o Marcelo que está ali atrás ali, ele ouve bastante também, que é a questão de, cara, eu comprei uma Ferrari e eu tô andando a 40 por hora dentro do pátio da minha casa. E isso é muito vinculado também, até pela questão de não planejamento, de troca de time interna, e às vezes quem fomentou a implantação do Salesforce era um entusiasta, mas esse cara estava muito animado porque ele queria ter a ferramenta, enfim, mas ele não sabia como é que ele ia querer utilizar aquilo. E nesse cliente específico, hoje eles têm o RP, eles têm o SAP, eles têm um sistema interno de vendas, eles têm o Salesforce e eles têm uma outra solução lá de marketing, que se eu não me engano é o RD. E tudo bem, né? Nós ali trabalhando em cima do Salesforce, a gente trabalha integrando as diversas ferramentas e fazendo elas comunicar. Fora a questão ali da redundância, né, de ter dois sistemas de venda, sendo que nenhum dos dois está integrado com o RP hoje, a gente, para conseguir fazer eles enxergarem valor nisso, a gente trouxe uma solução do hub da Salesforce, que é o Mulisoft, que basicamente ali é um barramento, uma ferramenta para facilitar questões de integração, gerenciamento, né? Até mesmo logs, né? Estavam falando num outro episódio hoje, que eu vi aqui a galera gravando. E nesse caso em específico, como é que eu vou fazer o cara enxergar valor, né? Eu vou mostrar para ele que o Salesforce é além de uma telinha bonitinha, com um layout bacana, para ele colocar lá os dados do cliente dele. Porque no momento que ele consegue ter informações relevantes, como por exemplo o status do pedido, o cliente daquele vendedor ligou e quer saber como é que está a questão do faturamento, né? Prazos, enfim. Com as integrações que a gente consegue fazer a partir dali, o Salesforce de fato passa a ser o protagonista. E no momento que ele passa a ser o protagonista dentro da empresa, daí tu começa a ver o retorno, né? Sim. Então, um case bem bacana aí que vai entrar agora já nas próximas semanas, mas o desenho é mais ou menos esse aí. Para as empresas que ainda estão presas nos fluxos manuais ou atendimento reativo ali, o que tu diria sobre dar esse próximo passo para um agente Force? Vai. Só vai, fecha o olho e vai. Eu sempre digo, acho que a nossa grande limitação acaba que é o custo, né? A gente sim tem essa questão, mas, como eu comentei anteriormente também,
A Salesforce está bem agressiva nesse sentido, né? A gente consegue ter assim custos, né, mais reduzidos para ter a ferramenta ali rodando, mas ela vai te trazer um ganho assim, tipo, é outro patamar, né? Acho que tu comentou da tua experiência ali de um atendimento que tu já tinha feito via o convencional lá, o chatbot, e depois o atendimento via uma inteligência artificial, né? Muda de patamar, né? É outro tipo de atendimento. A questão técnica também acaba que ela facilita, porque imagina que o chatbot, né, a gente precisava fazer as árvores de decisões, né? A gente precisava tinha que pensar em todo o fluxo, né? Exatamente, a gente tinha que ter esse cuidado, treinar, né? Isso também é uma coisa muito bacana, assim, que o Agentforce, ele também tem recursos que tu pode usar a IA para treinar o teu agente. Então, tu escreve teu prompt lá e pede para gerar dados para validar o teu agente. Então, e ele te retorna todos os resultados estruturados ali, dizendo o que falhou, o que deu certo, enfim, os textos que ele gerou para interagir, e aí tu consegue fazer a avaliação da tua IA ali em minutos, né? Show. O resultado, né? A avaliação provavelmente vai ser um pouco mais extensa, tipo, e no detalhe, mas o resultado ele também tu consegue usar a própria IA para gerar dados de treinamento, vamos chamar assim. Né? Sim, tu já consegue ir para o campo de batalha depois muito mais preparado do que tu ia antes, já com um produto bem mais testado, né? Exatamente. Então, assim, nesse aspecto também, tipo, a gente acaba que é uma questão do que está agregado com a ferramenta muitas outras possibilidades, né? Então, o modelo atual, ele... E não é que ele esteja, assim, descontinuado, né? Não me serve mais. Eventualmente, a gente vai entender que o teu problema que tu quer resolver, a gente resolve fácil com chatbot, porque não tem muitas decisões, é uma coisa mais simples, 2, 3 menuzinhos e faz mais sentido eu usar um chatbot do que eu usar um agente para fazer isso. Sim, o custo é completamente diferente também, né? Então, é isso. Tipo, a gente não pode, enfim, também achar que tudo vira, né? Tudo vira agente, tudo, tipo, o que a gente conseguir que vire agente, que faz sentido, ok, né? Mas a gente também pode usar outros recursos que também, muitas vezes, estão usando também IA, né? Tipo, sim. E que são mais específicos já da própria ferramenta. Pode usar o chatbot, que né, também auxilia, mas é isso. Né? Se a gente está tendo problemas e a gente tem um fluxo complexo, a interação é complicada, a gente vai ter ganho, vai que vai dar bom. Da experiência de vocês, que resultados que uma instituição financeira ali pode esperar quando implementa o Salesforce? Cara, o que eu colocaria, tá? Primeiro, tu vai ter um conhecimento melhor do teu cliente. Um outro ponto, operacionalmente, depois que tudo tá pronto, tu vai ter um lugar para tu ter a fonte dos dados do cliente, né? Imagina, eu vou entrar no Salesforce, eu vou botar o CPF do cliente ali, e daí eu vou conseguir ver ficha cadastral, eu vou conseguir ver, cara, todas as propostas que ele fez, o que ele tem de contrato com a gente, como é que está o consumo dele do cartão, quantos cartões ele fez, se ele tem consórcio, se ele tem seguro, como é que está a parte da cobrança, se ele está devendo alguma coisa, sabe? Cara, tu enxerga a vida do cara inteira. Tá? Provavelmente ali, se ele tem biometria, tu vai conseguir ver a foto do cara, sabe? Tu tem ali o tracking ali, quais as agências que ele foi, onde é que ele faz as compras, cara, daí o céu é o limite. Então tu tem um lugar que tu tem informação única do cliente. Mas em termos assim de ROI, o que tu vai ter é muito mais venda, né? Mais venda e melhor qualidade no atendimento, né? É isso aí. Tu trabalha muito o relacionamento, né? Então, o cara sendo bem atendido, quando o cara chegar, ele conseguir ver que é tudo personalizado, tu vai ter uma oferta personalizada bem mais assertiva, assim, pelo perfil, pelo momento que o cara tá vivendo, sabe? Então, tu vai conseguir vender mais. Daqui a pouco tu vai ter sei lá, a partir do Salesforce, ele vai habilitar que tu consiga fazer, por exemplo, a venda por canal. Sei lá, vou vender empréstimo pelo WhatsApp. Vou vender empréstimo pelo WhatsApp de uma forma insana, assim, e vai gerar um monte de resultado, entendeu? Tu habilita novos canais, sabe? Sim. Tu vai, sei lá, se eu sou um banco, sei lá, tem muitos bancos financeiros que viraram um banco que eles trabalham muito com crédito. O carro-chefe é o crédito. Então, o cara tem a gente chama ponto de atendimento a loja, né? E daí, daqui a pouquinho, ali, no momento que o vendedor, ele tá, sei lá, não tem ninguém, a loja tá vazia, né?
ele pode aproveitar aquilo dali, tá pegando a carteira de cliente deles e falando ali pelo WhatsApp integrado e tentando vender crédito e fazendo venda de contrato, sabe? Sim. Atendendo cliente chamando ele. Esse é um grande ponto também. Imagina, daí tu tem um atendimento mais personalizado. O cliente, quando fala ali com o gestor da conta, né? Daí tu vai ter todo aquele histórico de conversa do WhatsApp dentro do Salesforce, tu vai conseguir visualizar isso daí, entendeu? Sim. Cara, e quais são os principais mitos ali que vocês escutam quando o assunto é fazer uma implementação de baixo investimento? Quando, tipo, se a gente for olhar assim, uma implementação de baixo investimento, ela vai, sei lá, para eu implantar é caro, o que eu tô fazendo aqui dentro do Quickstart não vai me atender. Não, isso é um mito. Cara, ele vai atender. Mas o principal mito, eu acho que a gente já respondeu ali na questão anterior, que era justamente aquilo ali. Tá, mas então... Sim, vai ser igual aos outros. Sabe? Sim. Então... O Quickstart do Salesforce é o que eu já tenho, é mais do mesmo. O mito é que um Quick Start não vai gerar valor, né? Exato. Isso, ele vai gerar. Exatamente. Ele gera valor. A ferramenta como todo vai gerar. O que tu não vai ter é, tipo, por exemplo, dentro do Quick Start tu não vai estar fazendo a venda, tendo as cotações, eu vou fazer o pedido e automaticamente já vai estar integrado junto do meu ERP. Eu não vou precisar lançar o pedido lá dentro do SAP. Provavelmente isso aí não, porque isso é uma integração complexa, o Quickstart não engloba isso. O que tu vai ter no Quickstart, por exemplo, eu fiz ali o meu funil de vendas, eu converti a oportunidade. Ok, então agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que abrir o RP e vou ter que digitar lá o meu pedido. A gente não vai ter integrado com isso daí. Ou, tipo, por exemplo, dentro das minhas etapas do meu funil, por exemplo, o cara ele sai de proposta para negociando, eu quero obrigar que a proposta seja gerada aqui dentro do Salesforce e esse campo eles sejam preenchidos e isso vai me gerar tanto, sei lá, um score, a probabilidade melhor de fechar, etc. A gente não vai ter esse tipo de validação, que são validações mais complexas. Ou então um formulário personalizado, sabe, para dentro do meu funil, outras coisas. Isso aí o Quickstart não engloba. O Quickstart tu vai trabalhar dentro do funil default da Salesforce. É isso. E quais são os erros comuns, assim, por exemplo, eu não sei quais são os projetos que vocês participaram de implantação, se houveram outras consultorias ou não, mas erros comuns que tem frequência quando a empresa tenta implementar, principalmente sem o serviço de uma consultoria junto, assim. Cara, um erro muito comum que tem é... Começando já... Vamos num formato cronológico, assim. Um dos primeiros erros é a licença errada, já, né? Contratar licenças erradas. Sim, que daí inviabiliza todo o projeto de Salesforce daí, né, no geral. Exato. Então, às vezes, cara, já teve casos que a gente viu que empresas queriam colocar licenças de Salesforce para todos os franqueados. Só queria muito forte dizer, né? Eles Achava que precisava. Isso. E eles viram, depois que receberam o orçamento, viram que o projeto não ia ir para frente. Então, aqui foi um caso bem interessante, bem estratégico, que a gente ajudou na parte de licenciamento. Então, a gente explicou qual o tipo de licença correta que eles teriam que pedir ali com a Salesforce. No momento que eles foram direcionar lá com a Salesforce, cara, o projeto é financeiramente viável, vai dar bom, vamos fazer. E a gente fez e está com um case de sucesso aí, com mais de 200 franquias pelo Brasil utilizando o Salesforce. Tá? Então, o primeiro ponto é a questão de licenciamento. O segundo ponto são questões técnicas, que nem eu falei, é muito fácil, de fato, de criar a Customer e Partner Community, mas ela tem as suas nuances ali, né? As suas peculiaridades. Então, tu tem que entender muito hierarquia de contas, tem que entender muito como é que funcionam os papéis dos contatos ali vinculados à hierarquia de contas. Tem alguns problemas, ou não digo problemas, mas alguns cuidados que tu tem que ter em relação aos tipos de conta. Lembra do Business e Personal Accounts, quando é para B2C, B2B. Então, todas essas questões, até questões de propriedade do registro, às vezes impactam nessa comunidade. Então, dando um exemplo, eu tenho um cliente que é um account, pode ser um Personal ou Business Account, e ele é o proprietário desse registro é o Rafael Dalla, que está na franquia XYZ. Então, eu, Ariel, que estou na franquia ABC,
eu não pode vou ter ter acesso. acesso. Exato. Então, dependendo de como que tu configurar essas questões de hierarquia e a visibilidade, se o teu caso de uso eu deveria poder visualizar essa conta, eu tenho que fazer um tipo de configuração. Agora, se eu não deveria, cara, uma franquia é uma franquia, outra franquia é outra, e eu não posso ter essa... Tem até um termo, né, que chama do canibalismo, né, da própria rede. Então, eles não podem visualizar, beleza. Então, o tipo de configuração de segurança ali, de governança é outro que a gente tem que fazer. Para não ter... Porque isso são problemas graves que podem acontecer. Sim. Né? Fechou então se tu chegou até aqui nesse podcast, lembra de deixar o teu like, se inscrever aqui no canal. Inclusive tem rolado um QR Code na tela aqui de inscrição, então dá para tu ler o QR Code, se inscrever. De repente tu assistindo na TV, quero ler o QR Code ali, me inscrever pelo celular. Tu pode já fazer essa inscrição aí, não tem desculpa para não se inscrever no canal mais, a gente resolveu de todos os jeitos. Lembrando que esse podcast aqui é idealizado pela SR Consult, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. E se tu quiser entrar em contato com a SR através das redes sociais, como é que faz, Ariel? srconsulting.io, nosso site, @srconsulting.io no Instagram, no LinkedIn SR Consulting referência Salesforce. Se quiser me seguir lá é Ariel Dornelles no LinkedIn e @Ariel Dornelles. Fechou. Lembra também de favoritar no Deezer, Spotify, deixar um comentário aqui sobre um assunto que tu queira que a gente traga ou alguma dúvida que tu tem aí sobre o Salesforce e a gente pode te responder através dos comentários aqui. Fechou? Um abração e até o próximo episódio.